O que acontece que causa essa dificuldade com a matemática? Aqui a gente está aqui no nosso prédio. Só que esse Fundamental 1, ele é muito legal, entendeu? O Fundamental 1 é muito legal. Porque você vai na escola para se divertir, conhece outras pessoas e tal, troca ideia. É legal pra caramba. Quando chega no Fund 2, é aqui no Fund 2 que estraga tudo, entendeu? Porque aqui entra a cultura da prova. Aí você não estuda mais para aprender, você estuda para tirar nota na prova. Só que essa etapa do Fund 2, ela tem vários andares. Para ser mais específico, ela tem aqui 4 andares, do 6º ao 9º ano. E se você quebrar um pouquinho mais, ela tem mais andares aqui, né? Se você quebrar, sei lá, nos semestres, né? E você pode quebrar mais até nos bimestres. Ela tem vários andares. E são esses andares que te permitem construir o restante do seu prédio. O ensino médio, que tem 3 grandes galerias, né? Mas que você pode dividir aqui em vários andares também, em vários bimestres, em vários, até semanas, né? Em vários conteúdos. Faz de conta que cada andar é um tópico de matemática. E a matemática foi construída para nós, né? Ela foi se desenvolvendo de uma maneira que cada andar depende dos anteriores. Como assim, Bruno? Para você aprender juros e porcentagem, você precisa aprender razão e proporção. Para você aprender razão e proporção, você precisa aprender divisão. Faz sentido isso que eu estou falando? Para você aprender progressão aritmética, você precisa aprender função do primeiro grau. Você precisa aprender a resolver equações. Para você aprender a resolver equações, você precisa aprender a resolver expressões. Para você aprender a resolver expressões, você precisa aprender as 4 operações básicas. Então, cada tópico é um andar. E por que é que as pessoas sentem dificuldade no aprendizado? Por que as pessoas têm dificuldade de aprender matemática? A dificuldade com a matemática está associada a um tópico mal aprendido. E no final das contas, esse tópico mal aprendido é um andar mal construído. Então, se você está com dificuldade de aprender matemática, é porque em algum desses andares aqui, ó, a sua construção parou. É por isso que você tem dificuldade de aprender matemática. Porque falta alguma... Porque de repente você está estudando. Você tem que aprender esse assunto. Só que esse andar aqui, ó, tá zoado. Como que você vai aprender esse assunto aqui de cima se esse andar aqui tá zoado? Você não consegue nem chegar, entendeu? A construção, ela quebra nessa altura. A casa cai. Então, o que você precisa fazer? Quando você estiver aqui e não estiver aprendendo, você precisa voltar aqui embaixo e aprender esse assunto. Resumindo, se você não está aprendendo, não estou aprendendo. O que você tem que fazer? Primeiro passo, identificar o andar com defeito. O andar defeituoso. Corrigir os defeitos do andar. Bruno, mas vai demorar para eu fazer isso aqui. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O que vai demorar mais? Você voltar e aprender esse conteúdo ou ter que ficar andando a passos de tartaruga sem aprender nada, desde esse andar defeituoso até lá em cima? O que acontece na prática, a consequência aqui é que você aprende mais rápido. Se você voltar no ponto em que você está com o andar defeituoso e corrigir os defeitos desse andar, você vai aprender mais rápido. Bruno, onde as pessoas têm mais dificuldade com matemática? Matemática do Fund 2. É onde as pessoas têm mais dificuldade. Por quê? Porque lá é que começou a cultura de prova. As pessoas não aprendem a matemática do Fundamental 2 e aí elas se arrastam pelo ensino médio. A maioria das pessoas que têm dificuldade em matemática tem problemas na matemática do Fundamental 2. Como que eu resolvo isso, Bruno? Você tem que voltar naquela matéria. Como que eu faço para voltar, Bruno? Você vai numa biblioteca e arruma os livros do 6º ao 9º ano e começa a estudar do 6º ano em diante. Você vai demorar mais ou menos uns 3 meses para estudar esses 4 livros. Ah, Bruno, mas é muito tempo. Mas só que se você não fizer isso, você não vai aprender mesmo. De jeito nenhum. Você vai demorar 5 anos para aprender alguma coisa de matemática. O que é melhor? Investir 3 meses para aprender o que está te faltando, para
corrigir o andar que não deixa a sua construção crescer para destravar a sua vida em relação à matemática, ou você ficar 5 anos esperando aí na fila, fazendo cursinho, fazendo isso, fazendo aquilo, porque assim, eu vou te contar aqui, você não vai aprender matemática enquanto você não cobrir essas lacunas. Não vai aprender, não adianta. Ah, mas tem um professor que eu aprendo, ele me ensina uns macetes. Tá bom, você vai aprender macete, você não vai aprender matemática. Ah, Bruno, mas você falou assim que a maioria das pessoas que não sabem matemática tem dificuldade lá no Fundo 2, né? E o resto? É no ensino médio. A maioria das pessoas se perde no ensino fundamental 2 e para resolver é muito simples. Presta bastante atenção. É simples, mas não é fácil. Tem que fazer os exercícios, porque outra coisa que impede as pessoas de aprenderem matemática é não fazer exercício. Não adianta, né? A matemática é uma matéria até desafiadora para entender, mas depois que você entende, aplicar aquele conhecimento é muito fácil. Anota isso, por favor, você tem que fazer exercício de matemática. Então, como que você vai fazer? Bruno, como que eu tenho que fazer então se estou com problema de matemática? Primeiro, você vai descobrir se a sua dificuldade é com a matéria do ensino médio. Se a sua dificuldade for com a matéria do ensino médio, beleza, você vai resolver. Foi o meu caso. Eu tive que aprender a matéria do ensino médio, eu não sabia PA, não sabia PG, essas coisas eu não sabia. Equação de segundo grau um pouquinho mais avançado, eu não sabia. Mas a regra de 3, juros, porcentagem, essas coisas eu sabia. Então foi o meu caso. Se você não conseguir se virar ainda, aí você tem que voltar no fundamental. O lugar que tem mais gente que não sabe matemática é na prova do ITA. Anota isso aí. Sabe por quê? Porque lá no vestibular do ITA, tem uma galera que estuda pro ITA, e a galera fala assim, não, vou aprender a resolver essa questão aqui do teorema de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, óbvio, que é algum russo. Aí cai uma questão nos últimos 5 anos, o cara quer aprender aquilo. Obviamente ele não sabe matemática, ele não sabe fazer gestão do tempo, né? Ele não aprendeu ainda, ele não foi lá na prova do ITA e viu que 90% das questões de matemática são fáceis ou médias. E ele quer focar nos 5% que são difíceis. Bruno, eu tenho dificuldade na matemática do Enem, ensino fundamental. Por quê, Bruno? Porque a maioria da matéria que cai no Enem é do Fundamental 2. Inclusive, se você pegar a matéria do ensino fundamental 2, você vai descobrir vários macetes. Só que você vai entender por que aquilo é um macete. Qual que é a razão por trás daquilo, entendeu? Aí você não vai ter mais que decorar macete. Entra aqui no YouTube do quadro, por favor, faz esse favor para mim. O tanto de aula de matemática que tem aqui embaixo. Tem aula ao vivo com o Wagner, tem 2 horas que ele resolveu na primeira fase do IME. Vocês estão aí agora todos esclarecidos, espero que vocês continuem estudando para valer, tá bom? Porque matemática vai ajudar muito vocês a conquistar aquilo que vocês querem conquistar na vida. Na minha vida fez muita diferença saber matemática.